Você não escuta, seu vendedor não escuta, seu time não escuta. A verdade é que talvez nenhum de vocês entenda o que é escuta ativa, e é justamente por isso que geram ruídos de comunicação, retrabalho, baixa produtividade e baixas vendas. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse é um assunto que eu trago muito nos treinamentos que eu faço nas empresas, que é a escuta ativa. Tem muita gente que acha que escuta, mas a verdade é que as pessoas estão tão aceleradas que elas nem conseguem se dar conta que elas não estão escutando. E aí eu te convido a começar a fazer uma reflexão na sua vida e na forma como você direciona as suas conversas e a sua comunicação. Será que você é uma pessoa que escuta os outros? Aí vamos descer uma camada a mais. Será que o seu time te escuta? Vamos descer mais uma camada. Será que o seu time escuta o cliente? Como que você vai descobrir isso? Prestando atenção em quanto de reclamação existe do cliente, o quanto de retrabalho existe no seu dia a dia e no dia a dia do seu time. Se você perceber que isso está acontecendo, pode te cair que está com problema de escuta. A boa notícia é que isso é treinável. A boa notícia é que dá para modificar esse comportamento. A má notícia é que a maioria das pessoas não olha para isso e acaba não contratando uma pessoa para ajudar o time a melhorar esse quesito. Porque eles acham que isso é uma coisa que simplesmente é falar e vai acontecer. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é comportamental. Isso é o que a gente chama de soft skill. É aquela habilidade que a pessoa, se não tem, precisa desenvolver porque ela é comportamental. Então, se você já percebeu que os seus resultados não estão do jeito que você quer, se você já percebeu que os seus clientes estão reclamando, se você faz uma pesquisa de satisfação e os seus clientes apontam que tem problemas de comunicação, que as pessoas não atendem, que não devolvem respostas e tudo mais, pode considerar parar para conversar com alguém que trabalhe com isso. Eu vou deixar o meu contato aqui, claro que se você quiser conversar, isso é uma das coisas que eu desenvolvo dentro das empresas, então vai ser um prazer a gente conversar sobre isso e de repente até fazer um treinamento com o seu time. Mas, de qualquer forma, eu sugiro fortemente que você olhe para esse ponto. E aqui eu quero trazer alguns sinais para você entender os tipos de escuta que existem. Eu falo que existe aquela escuta zero, que a pessoa está falando e o outro está no mundo de Nárnia. Ele está viajando, ele não está escutando absolutamente nada. Qual que é a implicação disso? A outra pessoa percebe e ela se sente mal. Se é um cliente, pode ser que ele não volte nunca mais. Se é uma pessoa interna dentro da empresa, pode ser que ela peça demissão. Se é você, como gestor, que está sentindo isso, significa que o seu time não está engajado, não está te dando atenção. Então, você não tem autoridade suficiente para ser escutado. Depois a gente vai para o outro nível, que é aquele nível de comunicação onde a pessoa faz de conta que está escutando, mas de verdade ela não está escutando. Então ela até te dá alguns sinais que você acha que ela está escutando. Ela chacoalha a cabeça, ela olha para você e bota a mãozinha assim no queixo, mas você não sabe se essa pessoa está prestando atenção. Uma dica para você avaliar isso é: se a pessoa está olhando para você e daqui a pouco você vê que o olhar dela começa a sumir, essa pessoa ela tá ou pensando em outra coisa, e aí eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente pode conversar sobre isso em algum outro momento, mas ou ela tá pensando sobre o que você falou, ou então ela tá viajando em um outro assunto, dependendo de para onde vai o olho dela, tá? Aí você tem aquelas pessoas que fazem uma escuta seletiva. É tipo uma escuta on-off. Então ela só escuta o que ela quer, ela só presta atenção no que ela quer. Geralmente essas pessoas são pessoas que elas têm uma mentalidade acelerada, e aí o que elas fazem? Você começa a falar alguma coisa e elas já começam a pensar na próxima pergunta. Ou o cliente está falando e ela já começa a pensar na próxima pergunta que vai fazer para o cliente. Qual é o problema disso? A pessoa não está escutando a resposta, então ela não está conseguindo aportar
conhecimento naquela conversa, está jogando o tempo fora. E aí depois a gente tem aquela escuta que é realmente a escuta ativa, que é a escuta onde a pessoa presta atenção, faz perguntas, busca entendimento e a outra pessoa se sente acolhida e compreendida. Então, o que que eu te convido a fazer a partir de agora? Primeiro, prestar atenção se você tem uma escutativa. Tem muita gente que diz que tem, mas quando vai ver, não tem. Então, você deixa o seu marido ou sua esposa falando sozinho? Já é um sinal. Você deixa o seu superior ou o seu cliente ou o seu colaborador falando sozinho? Já é outro sinal. Você tem que perguntar várias vezes a mesma coisa? Já é outro sinal. São pequenos sinais que vão mostrar se você ou se as pessoas com as quais você trabalha estão ou não praticando uma escutativa. Tá tendo entendimento ou tem muito ruído na comunicação? A pessoa diz que entendeu, mas na hora que ela vai entregar o trabalho, sempre sai alguma coisa errada, ou sempre está faltando alguma coisa ou muita coisa. Esses também são sinais de que está tendo ruído na comunicação. Então, aqui você precisa pisar no freio. É o sinal de alerta. Isso vai impactar diretamente nos seus resultados, na relação que você tem com as pessoas, nos laços que você cria. E como eu falo aqui muito de venda de alto valor agregado, a gente precisa entender que isso demanda relacionamentos interpessoais firmes, fortes, seguros, de longa data, de longevidade, inclusive. E isso demanda escutativa. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas elas não querem mais saber, elas não têm mais tempo, elas falam, ai, tá chato, vamos logo. Elas querem, inclusive, colocar inteligência artificial. Não, vai lá, preenche, escreve aí, não preciso falar com você, só manda o pedido depois. Gente, para tudo, pelo amor de Deus. Pesquisas e pesquisas têm mostrado cada vez mais que ir na contramão dessa velocidade da tecnologia é o que está trazendo diferenciação. Então, a humanização, e quando a gente fala de humanização, parece até engraçado dizer isso, mas é exatamente isso. A humanização significa olhar no olho, escutar ativamente, entender a dor da pessoa, aquela dor que está doendo no fundo do peito dela, aquilo que ela fala: nossa, isso aqui está desconfortável para mim, está difícil para mim. Então você precisa de tempo para isso, você precisa trabalhar esse comportamento. Eu vejo pessoas sendo demitidas e pedindo demissão por causa de problemas de comunicação e falta de escuta. Eu vejo relacionamentos indo por terra, relacionamentos tanto de marido e mulher, quanto de chefe, quanto de cliente, de times. Tudo isso porque as pessoas não estão sabendo mais se relacionar. Então, fica aqui o meu ponto de alerta para você. Como está a sua escuta ativa? Como é que está a escuta ativa do seu time? Lu, não sei, não estou conseguindo ter clareza sobre isso. Vamos conversar. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo. No mais, espero sinceramente que isso tenha trazido um ponto de atenção, de alerta, para você não só olhar para você, mas olhar para as pessoas ao seu redor. Comportamento a gente vai modelando, desde que a gente tenha clareza e queira. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve no canal aqui. Tem muita gente que assiste vídeo e não faz a inscrição. Me ajuda a crescer esse canal para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Aqui não tem inteligência artificial. Sou eu gravando cada um desses vídeos, dedicando meu tempo para você, para levar conhecimento, para subir a régua. Porque a gente precisa subir a régua. A gente não dá para pensar e manter a régua do mesmo jeito. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seus comentários aqui e até mais.